Está no ar mais uma edição do podcast Latinos na Veia, o podcast mais caliente do futebol na veia, e nós vamos trazer para vocês todas as novidades do futebol sul-americano. Eu sou Valéria Contado e eu vou acompanhar vocês nos próximos minutinhos aqui, trazendo informações, os boletins com a nossa equipe especial de reportagem. Mas antes de chamar nossos amigos e dar um resuminho aqui do que vai acontecer nos próximos minutos, eu queria lembrá-los de acessar o site futebolnaveia.com.br, porque lá vocês vão ficar informados sobre todos os tipos de futebol, porque a gente tem futebol nacional, temos futebol internacional, a gente tem temos colunas de opinião, de história. Temos lives, agora estamos com uma sequência muito bacana de lives. Temos outros podcasts também, então se você quer saber sobre futebol, se você é torcedor, está com saudade da resenha, acesse futebolnaveia.com.br que lá vocês conseguem de tudo. Enfim, nessa nossa nova edição, tá recheadíssima de notícias quentinhas. A gente vai ter federação pressionada, a gente tem jogador argentino querendo voltar pro Brasil, quem será, hein? Tem mercado da bola bombando, mais casos de coronavírus no futebol. E para começar a nossa conversa aqui, a gente vai falar com o PV Araújo, que vai trazer todas as novidades sobre a Argentina e o futebol argentino, e logo depois a gente vai falar com Pedro Almeida, que vai trazer informações diretamente do Chile. É com vocês, garotos! O clima no futebol da Argentina é de pressão. Depois da AFA anunciar que o retorno dos treinos aconteceria após a fase 4 da abertura, jogadores e técnicos passaram a pressionar entidades reguladoras no país. O primeiro a quebrar o silêncio foi o técnico do River Plate, Marcelo Gallardo. Em entrevista, Munheco não mediu as palavras e destacou a necessidade do retorno das atividades por parte dos jogadores. Será que as declarações afastam ainda mais o treinador de chegar na seleção? Munheco foi acompanhado do centroavante Lucas Prato. Em defesa das equipes de menor expressão, o Urso declarou que as atividades esportivas poderiam voltar nas áreas afastadas de Buenos Aires. Vale lembrar que recentemente Prato foi especulado no Atlético Mineiro, mas na mesma entrevista o jogador revelou o desejo de permanecer no River. Diante do aumento diário nos casos de coronavírus na Argentina, o presidente Alberto Fernandes participou de reuniões para definir ações na área metropolitana de Buenos Aires, epicentro da doença no país. Fernandes optou por não retomar a fase 1 do isolamento, mas aumentou a quarentena até o dia 17 de julho. No mercado de transferências, quem está movimentando o ambiente é o atacante Tevez, do Boca Juniors. Em fim de contrato, o jogador afirmou que pode voltar ao Corinthians ou ao West Ham. Por falar no clube inglês, o lateral direito Pablo Zabaleta gerou expectativa na torcida do São Lourenço. Depois de anunciar que encerrou o ciclo na Inglaterra, o defensor não descartou retornar para o clube que o revelou. PV Araújo, para o Latinos na Veia. Especulado muitas vezes no Palmeiras, o nome do meia chileno Jorge Valdívia ganha força mais uma vez nos bastidores do clube. Com a possível saída do atacante Dudu para o futebol árabe, o nome do meia chileno que atualmente atua no Monarcas Morelia do México repercute nos corredores da academia de futebol. O jogador trabalhou com o técnico Vanderlei Luxemburgo em 2008 e os dois foram campeões paulistas pelo clube. Em entrevista ao The Athletic, o meia Ander Herrera, que hoje atua no PSG, falou sobre a queda de rendimento do seu ex-companheiro Alexis Sánchez. O atacante chileno e o meia espanhol atuaram juntos pelo Manchester United. Em 2018, o meia chileno trocou o Arsenal para defender os Red Devils, porém seu desempenho não foi esperado e ficou bem abaixo das expectativas. O meia revelou que não tem explicação para o que aconteceu com o atacante. Só posso dizer que não há explicação. Por vezes, isso acontece no futebol, e Alex é um desses casos. Ele ganhava jogos sozinhos no Arsenal. Como é que um grande jogador que 1 ou 2 meses antes era o melhor em um time tão grande como o Arsenal chega ao United e simplesmente não rende? Não há explicação. Nos treinos pude ver a qualidade dele, marcava gol atrás de gol, era letal, lutava demais e tinha tudo para ter sucesso, porém não aconteceu, finalizou o meio-campista. Essas foram as notícias do futebol chileno. Eu sou João Pedro Almeida, para o Latinos na Veia.
Gente, lá na Argentina a AFA tá se segurando para não dar um passo maior que a perna e trazer o futebol de volta no momento que não é oportuno ainda. Enquanto isso, o mercado da bola, tanto na Argentina quanto no Chile, tá reaquecendo total, né? Será que teremos de volta ao Brasil 2 jogadores polêmicos, que são o Valdívia e o Tevez? E aí, torcedor de Palmeiras e Corinthians, conta pra gente o que você acha da volta desses ídolos pra equipe de vocês, o que vocês acham que encaixa, que cabe. A gente quer saber a opinião de todo mundo. E agora vamos pegar nosso aviãozinho e receber informações diretamente do Equador com Vinícius Tomei e também do Paraguai com Yuri Murta. É com vocês, meninos! Fala, apaixonados por futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. E como informado no último boletim, a reunião da Liga Pro ocorreu no início da semana, mais especificamente no dia 22 de junho. A pauta deste encontro foi a definição de uma data para a volta da competição e quais serão as medidas a serem tomadas em virtude da Covid-19. O dia que marcará a volta do campeonato será em 17 de julho. Foi acordado que as disputas seguirão o formato atual de pontos corridos, lembrando que um formato quadrangular foi estabelecido como plano B. A Liga Pro ainda aguarda a liberação do COI e da direção esportiva do país. Uma carta oficial foi enviada para as duas instituições, as quais foram convidadas para uma reunião, que ainda não tem data marcada e nem a confirmação se ocorrerá ou não. O único fator que falta para que a bola volte a rolar nos gramados equatorianos é a liberação do COI e da direção esportiva do Equador. No próximo boletim, muito provavelmente, já teremos uma resposta das instituições. Eu sou o Vinícius Tomei, com as principais notícias do futebol equatoriano aqui no Latinos na Veia. Bem-vindos, hermanos, ao futebol paraguaio. Por aqui o clima segue de continuação da felicidade. Os times e a federação esperam realmente voltar com o futebol no dia 17 de julho. Entretanto, uma nova extensão de fase da quarentena inteligente feita pelo governo paraguaio provocou uma certa insegurança na volta correta do futebol. Entretanto, muitos dizem que a extensão da terceira fase não afetará o regresso do futebol. Isso muito porque o futebol está num grupo de atividades que podem continuar sendo feitas mesmo nessa fase. Com isso, os clubes começam a arrumar seus elencos. Alguns clubes procuram novos jogadores, enquanto outros, por opção ou por não ter dinheiro, não contratam. É o caso, por exemplo, do 12 de outubro, time que acabou de subir da segunda divisão e disse que seu elenco está fechado e que, apesar dos resultados, o seu técnico e a sua diretoria confiam nos jogadores que tem. Vale lembrar que o 2 de outubro estava nas últimas posições e tinham somado poucos pontos até então. Além disso, para termos futebol, um outro grupo precisa também estar treinando. Claro que falo dos árbitros de futebol. No Paraguai, também está sendo feito um bom trabalho com eles. Eles estão numa reta final de preparação física e Tadeu Alvarez, coordenador geral de árbitros da APF, falou que os preparativos estão muito próximos de estarem concluídos para o retorno do futebol. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia. Muito obrigada, meninos. Notícias muito importantes que agitam o futebol tanto no Equador quanto no Paraguai, que aguardam aí a liberação e prevêem a volta do futebol ainda em julho agora, por causa da paralisação por conta do coronavírus, né? Vamos ver se a bola vai poder voltar a rolar
logo e se os fãs já vão poder acompanhar seus times. Equipes estão voltando aos treinos, os árbitros estão fazendo um trabalho intensivo também para recuperar a forma física. É bem bacana poder saber que a situação está melhorando por aí, aqui na América Latina, né? O jeito, então, é aguardar para ver o que acontece. Mas, enquanto isso, vamos agora conversar com as minhas amigas Giovana de Assis e Maria Gabriela, que trazem informações diretamente do Uruguai e do Peru. É com vocês, meninas. O Corinthians finalmente pagou ao Montevideo Wanderers do Uruguai uma das parcelas atrasadas pela compra do zagueiro Bruno Mendes e escapou de sofrer sanções da FIFA. O valor de transação é de cerca de $1 milhão e chega a mais ou menos 5,1 milhões de reais na cotação atual. A informação foi dada em primeira mão pelo Globoesporte.com e teve a confirmação do presidente do clube uruguaio, Gabriel Blanco. O Corinthians tinha honrado a primeira parcela na compra do defensor de 20 anos no início de 2019, quando recebeu a documentação e apresentou ele de forma oficial. No entanto, o clube ficou devendo outras duas previstas para junho e dezembro do ano passado, respectivamente. Uma das parcelas atrasadas estava na FIFA e, se o clube não quitasse, seria impedido de inscrever jogadores, caso dos atacantes recém-contratados Jô e Leonati. Felipe Gedós será jogador do Nacional do Uruguai. De acordo com o site uruguaio Ovación, nas últimas horas o jogador realizou exames médicos e a partir da semana que vem já irá compor o elenco do tricolor em Los Céspedes. O brasileiro chega ao clube depois de jogar a Série B pelo Vitória, cedido por empréstimo pelo Atlético Paranaense. O meio-atacante não estava nos planos da equipe paranaense e desde então já era observado por dois clubes do Uruguai, o Nacional e o Peñarol. O desfecho da negociação se deu ao motivo de Felipe estar sem clube desde o início dessa temporada. Sendo assim, o meia vai assinar com o Nacional por 1 ano e logo estará à disposição do técnico Gustavo Munua. Vale ressaltar que a última partida do brasileiro foi em novembro, ou seja, ele ainda não atuou em 2020. O Peñarol não conta mais com o meio-campista Guzmán Pereira. As partes não entraram em acordo pela renovação contratual e optaram por encerrar o vínculo. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do clube, Rodolfo Catino. Além disso, algumas semanas atrás, o próprio atleta já havia sugerido que não ficaria para a sequência da temporada. Em entrevista ao programa Tiempo de Futebol, Catino confirmou a saída do meia que estava emprestado pelo Montevideo Wanderers. Assim, o contrato que se encerraria em 30 de junho não será renovado. O VP completou que o jogador é um grande garoto e que terá boas oportunidades no futuro. Giovana de Assis para o Latinos na Veia. Fala galera, tô aqui mais uma semana com as informações do futebol peruano para vocês. E após a realização de testes moleculares que estavam descritos no protocolo de saúde para serem feitos antes do reinício das atividades, alguns clubes apresentaram casos positivos de Covid-19. O Sporting Boys foi a primeira equipe a confirmar 2 casos de contaminação. Além dele, o Universitário também divulgou que 2 de seus profissionais contraíram o vírus. E o atual campeão da Liga 1, o Deportivo Binacional, notificou um caso positivo. Por outro lado, o Cantolão é o clube que mais apresentou casos até agora, sendo 9 o número total de membros infectados. Vale ressaltar que entre os contaminados estão atletas, membros do comando técnico e funcionários dos clubes. Assim, esses profissionais ficarão isolados sob supervisão contínua de equipe médica e, quando estiverem totalmente recuperados, poderão retomar as atividades nos seus respectivos clubes. A confirmação de todos esses casos gerou grande preocupação no âmbito esportivo, porque se esses casos positivos de coronavírus continuarem a surgir nos clubes da Liga 1, a Federação Peruana de Futebol pode considerar adiar o início do campeonato, que estava previsto para o final de julho. Em entrevista à imprensa colombiana, o técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, revelou que inclusive já existe uma nova data para a retomada da Liga 1. Segundo o treinador, já estaria definido que a competição começaria no mês de agosto. Vale destacar que na última quarta-feira, dia 24, Ricardo Gareca teve uma reunião junto com o presidente da FBF, Agustín Lozano, para tratar de questões sobre o retorno da competição. Em contrapartida, profissionais uruguaios chegaram a Lima nos últimos dias em um voo humanitário administrado por autoridades peruanas. Os jogadores Federico Alonso, Luiz Urruti, Jonatas dos Santos, do Universitário, Luiz Aguiar, Federico Rodrigues e Adrian Balboa, do Aliança Lima, Diego Guastavino, do Manute, Ângelo Pizzolo, do Cienciano, e o técnico do Manute, Pablo Peirano, junto com seu assistente Javier Tetes,
Todos eles foram submetidos a testes moleculares assim que eles desembarcaram na capital e foram transferidos para um hotel para cumprir quarentena e aí posteriormente possam aí retomar as atividades em suas equipes. E essas foram as principais informações do futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela para o Latinos na Veia. Muito obrigada, meninas. Pois é, no Uruguai a janela ainda tá aberta. Vamos ver quem mais vem, quem mais vai, né? Para os times aí. Se vai ter troca com o Brasil, se vai ter jogador vindo, se vai ter jogador indo. A gente vai aguardar mais informações. Semana que vem a nossa amiga Giovana tá de volta e vai trazer mais informações pra gente. E já no futebol peruano, infelizmente, os casos de Covid ainda estão subindo, ainda está dando positivo. E dentre os jogadores também, como a Maria falou pra gente. E o que nos resta agora é aguardar para ver como que a situação do país vai caminhar e ver quando que será possível uma volta. E claro, sempre lembrando, com segurança. Esse foi o nosso último bloco de boletins da edição de hoje. Eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente. Vocês veem que quando a gente está em boa companhia, assim como foi com a nossa equipe especial, trazendo essas notícias, o tempo passa rapidinho, então já chegamos ao fim. Mas antes de encerrar, eu queria lembrá-los de acessar o site futebolnaveia.com.br e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da bola. E também de seguir a gente nas redes sociais, de ativar a notificação no canal do YouTube e de acompanhar nosso conteúdo, porque você que é fã de futebol vai estar sempre ligadinho em tudo que está acontecendo e vai sempre ter uma notícia para argumentar com aquele rival, com aquele amigo que adora falar de futebol. E é isso, gente. Até a próxima edição. Eu sou Valéria Contado e semana que vem a gente está de volta com mais notícias no nosso podcast mais caliente do Futebol na Veia. Até logo!